com você, viu? O momento da palavra reflexiva, mensagem de Deus aos corações, está com você, meu amigo, viu? Deixa Jesus te usar, tem muitas vidas precisando ouvir ainda uma palavra de Deus ainda nessa noite, em nome de Jesus. Com você, meu amigo. Obrigado, irmão ministro da palavra, irmão Josenildo, ministro de missões, obreiro, irmão Henrique, amém, a qual tenho muito carinho, né, por nossa amizade. Deus abençoe a vida da irmã que louvou, a irmã Meire, toda a sua família, todos os irmãos que estão participando. Irmã Juliana, né, que também está aqui nessa live, também filha da irmã, de uma das irmãs, também daqui, perto do nosso bairro também. E, com certeza, irmãos, Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Eu confesso que fui pego de surpresa, né? Não esperava ter essa oportunidade de falar algo de Deus. E até ontem eu estava pensando na palavra, né? Nas palavras que foram ditas pela misericórdia do Senhor, porque nós não somos o detentor da sabedoria, né? O Espírito Santo, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos dá o entendimento da Santa Escritura. Mas eu tenho um texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar convosco, se assim Deus permitir, nesta noite. Eu fiz carreira ali para o sofá, né? Eu já estava vindo de um trabalho, de uma outra live com a minha esposa aí. Fui para o sofá para justamente ouvir o trabalho desta noite, né? Com o evangelista Auricélio. Irmão Auricélio. Mas Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Abra no livro, irmãos, quem tiver uma Bíblia por perto, um Novo Testamento, ou uma Bíblia católica, ou uma Bíblia evangélica. Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Estava numa live com algumas irmãs lá da congregação, né, de Torre Forte, junto com a minha esposa e nosso pastor também, irmão Rodrigo, o evangelista Rodrigo Ranieri, a qual nós temos um grande carinho, um grande apreço pelo nosso pastor. Diz assim, irmãos, no capítulo 13 do Evangelho Neotestamentário de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, quem entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele, não acreditem de forma alguma, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. E eu digo glória ao nome maravilhoso de Jesus nesta noite. Meus queridos irmãos, nós não esperávamos ter uma oportunidade de transmitir novamente
a palavra do Senhor, mas quando nós olhamos para esse texto do Evangelho neotestamentário de Marcos, nós entendemos que a vinda de nosso Senhor, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está se aproximando cada dia mais de vir buscar a sua igreja. Alguém poderá dizer nesta noite, mas irmão Ranier, você só prega escatologia, você não tem outra palavra, você não consegue pregar outra palavra dentro da Bíblia. Tem uma coisa que eu posso vos dizer nessa noite. Deus poderia nos dar uma mensagem sobre o Espírito Santo. Deus poderia nos dar uma mensagem sobre a crucificação de Jesus. Deus poderia nos dar uma palavra sobre batismo com o Espírito Santo. Deus poderia nos dar uma palavra, irmão Josenildo, sobre arrebatamento da igreja. Deus poderia nos dar uma palavra sobre Adão e Eva, sobre o Gênesis. Deus poderia nos dar uma palavra sobre Moisés, sobre José, sobre Jacó, sobre Moisés. Mas aprove a Deus que Deus tem usado os seus servos nos últimos dias para pregoar a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Eu não me canso de falar, irmãos. Eu não me canso de aprender mais da palavra de Deus e de buscar o conhecimento do Senhor todo santo dia. Se alguém chegasse aqui em casa e perguntasse, irmão Ranier, você já entregou, já pregou outras palavras, outra palavra de Deus? Irmãos, eu teria, na maior humildade do mundo, eu digo isso para vocês, porque este que vos fala tem a humildade de dizer que aprende todas as coisas novas na palavra de Deus, na escola dominical. Este que vos fala não se engrandece por causa de um curso de teologia ou por causa de livros de teologia. Este que vos fala tem a humildade de dizer-lhes que pode aprender convosco alguma coisa da Bíblia e de algum dos irmãos vir me ensinar algo que ainda eu não sei. Mas, irmãos, eu poderia pegar várias anotações aqui de 10 anos atrás, quando Deus me levantou como um pregador da palavra e nós vivíamos sobre o jugo pesado, pois os meus pais tinham se separado e eu vivi a maior parte da minha adolescência com a minha madrasta, sendo criado por minha madrasta e com o meu pai, que é militar da reserva. E a minha criação ela foi muito difícil, de forma que, quando a minha mãe ela se separou do meu pai, é uma parte de um testemunho que eu estou contando aqui, ela se envolveu com o ocultismo, ela se envolveu com a bruxaria, e ela começou no estado do Ceará a se envolver com um pai de santo, a qual ela acreditava que este pai de santo poderia trazer o meu pai de volta para ela. Este que vos fala na época tinha 7 anos de idade. E quando os meus pais se separaram, irmãos, o irmão Ranier, que hoje você conhece, me conhece como irmão Ranier, eu não conhecia Cristo, e eu estava ali morando com a minha madrasta, e era privado de brincar na rua. A refeição que tinha ali, que o meu pai comprava dentro de casa, ela escondia dentro de um guarda-roupa, e chegou a esconder algumas panelas de comida dentro do guarda-roupa e fechar com a chave. E ali muitas vezes eu desejava fazer uma refeição e não podia. Mas eu comecei no ano de 1998, aproximadamente em 2000, de 1998 para o ano 2000, eu comecei a me reconciliar com o Senhor e comecei ali a pedir perdão a Deus para que Deus mudasse alguma coisa na minha família, para que Deus mudasse a vida do meu pai, para que Deus mudasse a vida da minha mãe, que vivia no álcool, que vivia no cigarro e fumava 2 carteiras de cigarro no Rio de Janeiro, onde ela morava em um morro chamado Morro do Turano, comandado pelo Comando Vermelho. Ali nós tivemos a oportunidade de passar alguns meses com a minha mãe naquele morro. E naquele lugar, irmãos, eu pude ver que a vida era difícil. Mas quando nós olhamos, quando eu olho para trás e eu vejo a minha infância,
eu vejo que foi uma infância difícil, porque aquela mulher a qual o meu pai convivia tinha um envolvimento com ocultismo, com bruxaria. E a minha mãe também, ela começou a frequentar os terreiros de Umbanda, acreditando que o pai de santo poderia fazer alguns bonecos ali com o rosto do meu pai e com o rosto da minha mãe. E ele amarrou aqueles 2 bonecos e ele apresentou ali o meu pai e a minha mãe num ritual macabro, a qual eu contemplei. Eu tinha cerca de 7 a 8 anos de idade, e quando a minha mãe se separou, ela foi morar em Fortaleza, no Ceará, onde eu conheço um pouco também. E tem uma tia no Ceará, que é a irmã da minha mãe, e ali eu comecei a ver, irmãos, ao passar daquele ritual macabro, eu comecei a ver vultos, né? Comecei a ver ali uma imagem de uma entidade que me aparecia e começava a me assombrar de noite. Eu tinha cerca de 7 para 8 anos de idade, e ali eu corria para o quarto, eu abraçava a minha mãe e começava a pedir a ela que espantasse, tirasse aquela entidade dali de perto da gente. Mas no ano de 1998, irmãos, quando Deus levantou uma irmã chamada Nice, da congregação de Gion, da Assembleia de Deus no Igapó, eu me reconciliei com Jesus, e daquele dia em diante, a única entidade que eu passei a ver na minha vida foi Jesus Cristo, o homem das mãos feridas, o profeta da Galileia, o filho da irmã Maria. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando nós, irmãos, temos um encontro com Jesus Cristo, o diabo não tem mais acesso na minha e na sua vida. Passava-se os anos, quando eu cheguei em Natal, e a minha mãe ainda separada do meu pai, e eu morando com a minha madrasta. E preste bem atenção, porque Deus está falando com alguém nesta noite aqui. Eu não sei se você está em rituais, eu não sei se você está frequentando, pedindo informações, ou tem algum parente que pediu informação sobre um ritual de como poderia fazer para que você vencesse na vida, e o diabo te prometeu que você venceria, mas nós acreditamos que ele é o pai da mentira e que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Alfa e o Ômega. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. E ele vai abençoar a sua vida. Aleluia. Não há outro caminho, irmãos, a não ser Jesus Cristo. E naquele momento, quando ela participava desses rituais, eu me lembro que em Fortaleza, o pai de santo, que muitos se acham pai de santo, irmão Josenildo, mas nós podemos dizer que somos filhos de santo. Quem é o santo? Somos filhos de Jesus Cristo. Disse João: amados, vós sois filhos adotivos que foram adotados por Deus. Ainda não é manifestado o que haveremos de nos tornar, mas sabemos, disse João, que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Porque assim como ele é, nós o veremos face a face. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele homem, irmãos, vestido de vermelho, que era o pai de santo, que se dizia pai de santo, porque o pai de todos os santos é Jesus Cristo. Ele veio como sacerdote, ele veio como profeta e ele veio como juiz eterno. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus nessa noite, irmão. E nessa noite eu me alegro com você, porque o diabo promete que iria abençoar a minha mãe, mas ele não tem nada, porque tudo que ele tinha foi retirado dele, porque Jesus tomou posse das 2 chaves, da morte e do inferno, e ele não tem mais autoridade de dar mais nada a ninguém, e nem de tirar ninguém da presença de Deus. Sabe por quê? Porque esta autoridade de lançar no inferno pertence a Jesus. Uma vez eu disse numa pregação que quem lança o homem para o inferno é Jesus. O diabo não tem condições e nem autoridade de lançar ninguém no inferno. Ele pode tentar tirar a vida de alguém, mas Jesus Cristo é o autor e consumador da vida. Jesus Cristo entregou a sua vida. Ninguém tirou a vida de Jesus no Calvário. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. O diabo chegou através daquele homem
vestido de vermelho com uma capa preta enorme sobre os seus ombros. Levou aqueles 2 bonecos para o fogo, onde dentro daquele ritual macabro, ele prometia que uniria o meu pai e a minha mãe. E eu, muito pequeno, não entendia isso. E eu vendo aquela entidade se aproximando, à noite não conseguia dormir. E nesta noite eu quero lhe dizer uma coisa: se você tem algum filho, se você tem visto alguma coisa que tem roubado o seu sono, em nome de Jesus Cristo, ele há de ser queimado nesta noite pela glória que vai descer sobre a minha e sobre a tua vida. Há de ser que o mesmo fogo que foi visto no livro de Gênesis, aquela espada flamejante, irmãos, quando Adão e Eva pecaram e Deus colocou 2 querubins sobre a entrada do jardim do Éden para que eles não retornassem, Deus não estava dizendo a Adão e Eva que estavam abandonando eles. Deus estava apenas se certificando que o diabo não iria entrar mais e nem pode entrar onde Deus preparou o jardim especial para o homem. Deus colocou aqueles 2 querubins para se certificar que nenhuma força espiritual, irmãos, preste bem atenção na palavra, para que nenhuma força espiritual se aproximasse do jardim para tomar do fruto da árvore da vida, porque o homem e a mulher já tinham provado, irmãos, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Restava apenas a árvore da vida, e Deus colocou os 2 querubins naquele lugar, e a Bíblia vai dizer no capítulo 3 do livro de Gênesis, que quer dizer início, que a espada flamejante do Espírito, ela estava ao derredor, estava girando em todas as direções, ali dentro daquele jardim do Éden. Bendito seja o nome do Senhor. Você sabe por que Deus colocou aquela espada de fogo celestial naquele jardim? Foi para se certificar que o diabo não poderia jamais colocar a pata naquele lugar e tomar posse dos tesouros de Deus, que Deus preparou para entregar ao homem. Quando Deus preparou, irmãos, os tesouros escondidos, eu volto à palavra de Deus que diz: eu, Senhor, sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita, eu irei adiante de ti, irmão Josenildo, queridos irmãos em Cristo, irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos e as trancas de ferro, e darei a vocês os tesouros escondidos nas escuridades, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo que eu te ajudo. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim e eu vou te responder, anunciarei a você coisas grandes, coisas ocultas que você ainda não sabes. Oh, maravilhoso seja o nome maravilhoso de Jesus nessa noite. Este é o tesouro que o Senhor tem preparado para você, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. A espada se movia de um lado para o outro, uma espada espiritual. Deus não permite que o diabo entre onde ele cercou na tua vida. A Bíblia diz que no Monte Sinai, quando Moisés se aproximava do monte para receber as tábuas da lei, Deus disse a Moisés, diz aos filhos de Israel, que não se aproxime do monte, porque aqueles que se aproximarem, os animais, até os animais, serão fulminados pela glória, porque quando eu descer, a nuvem vai cobrir o pico do monte, e quem estiver perto da minha presença será fulminado, até os cabritos serão fulminados e os bois. Faz uma marca perto e separa até onde os filhos de Israel podem me adorar. E há de ser que somente você, Moisés, subirá até o monte para falar comigo face a face. Eu entendo uma coisa nessa escritura sagrada, irmãos, que a marca que Deus faz no limite que Ele coloca na sua vida espiritual, o diabo não pode interferir, nem pode colocar a pata. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Porque quando eu via, irmãos,
aquela entidade, Jesus Cristo ainda não tinha chegado na minha vida. A partir do momento que Jesus chegou, eu passei a enxergar o Filho de Deus e a presença sacrossanta de Jesus. Aleluia. E o Espírito maravilhoso, o Ruach HaKodesh, na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que este mesmo Espírito, Ruach HaKodesh, Espírito Santo de Deus no hebraico, aleluia, ele está agora na sua vida aí, acendendo o teu ministério, acendendo a tua vida. O diabo disse que você caiu, que você não se levantava mais, mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: ele será queimado em nome de Jesus Cristo, e o teu ministério, você vai ser levantado e levantada como um vaso de alabastro, como um vaso precioso na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O feiticeiro dizia que ela ia voltar para o meu pai, mas o que o diabo não compreendia era que o menino colocaria o joelho no chão quase 15 anos e Deus quebraria o laço do maligno. O diabo não pode ver, irmãos, os segredos que Deus tem reservado contigo, porque as línguas estranhas é mistério, e quando você ora em mistério com Deus, ele não tem como saber. Ele só tem como saber as nossas atitudes. Ele conhece as nossas fraquezas, mas ele não sabe o que Deus tem reservado para você e para mim. As pessoas olham somente o exterior da tua vida. As pessoas te julgam, as pessoas te criticam, mas as pessoas não sabem a história que você tem diante de Deus. Muitas pessoas criticam o servo de Deus, mas não sabem a história que você tem na presença de Deus. Não sabe quantas lágrimas você derramou, não sabe quanto tempo você passou sem a presença de Deus. E quando alguém vê você pregando, quando alguém vê você louvando na unção, as pessoas começam agora a não entender porque você se levantou na presença de Deus. Mas glória seja dada ao nome de Jesus, Josenildo, nesta noite, porque quem nos levanta é Deus, quem nos ergue é o Senhor, quem nos enche é o Senhor, é quem nos retorna a regeneração, a santificação, é o santo e maravilhoso Espírito do Senhor em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei a orar nesse período, naquele período, para que Jesus chegasse na vida da minha mãe, tirasse ela do álcool e do cigarro. E no ano de 2006, quando ela me ligou do Rio de Janeiro, ela tinha dito: meu filho, eu frequentei uma igreja aqui no Morro do Turano, e eu aceitei a Jesus Cristo e me livrei do cigarro. Eu não tenho nenhum desejo mais de fumar cigarro. E naquele dia, eu recebendo a ligação, eu glorifiquei a Deus. E quando nós iríamos orar de noite, nós já não víamos mais aquela entidade que nós víamos, porque quem estava agora aparecendo no meu quarto, na presença ali de Deus, era o Espírito Santo. Houve ocasiões, irmãos, que aquela mulher que vivia com meu pai, ela era tão envolvida no ocultismo. A minha mãe já tinha aceitado a Jesus nesse período de 2006, no ano 2006. E ali a minha madrasta, ela começou a ouvir vozes. Ela começou a ouvir pedras baterem sobre as janelas. Se alguém não acredita no espiritual, eu vou lhe dizer uma coisa. Vocês saibam de uma coisa, há uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias. Há uma batalha espiritual, há uma guerra que é travada, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e estes dois militam entre si. E o diabo não quer que você faça o que Deus quer que você faça. Aleluia. Mas em nome de Jesus Cristo, a cobra vai ser amarrada nesta noite. A antiga serpente, o inimigo de nossas almas, oh, glorificado seja o nome de Jesus, será amarrado nesta noite. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, o adversário de nossas vidas. Aleluia. O chifre pequeno, a antiga serpente, o dragão, será neutralizado pela palavra de Deus, aleluia, pela presença de Deus na tua vida. E aquela mulher começou agora, irmãos, a se aproximar do meu quarto de madrugada e começou a bater na minha porta e dizer: Ranier,
acorde, eu estou ouvindo vozes, tem alguém que está me chamando. E eu me levantava ali na oração e dizia, eu com cerca de 15 anos de idade, irmãos, caminhando para os 16, eu dizia, o que é que você está ouvindo? E ela dizia, estou ouvindo vozes me chamarem, mas não eram vozes de Deus. Eu quero lhe dizer esta noite que há dois tipos de vozes, a voz do inimigo e a voz de Deus. Quando Eva ouviu a voz do inimigo, ela começou a dar atenção ao inimigo e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus diz na palavra do Gênesis que o Senhor andava pelo jardim, perto do meio-dia, procurando Adão, procurando Eva. Deus, irmãos, estava no meio do jardim. A Bíblia em Gênesis não vai dizer que o diabo estava lá dentro do jardim. O diabo não estava dentro do jardim, estava fora. Mas ele conseguiu influenciar a serpente para que esta se aproximasse de Eva, para que ela caísse e desse o fruto ao seu marido. O que eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite, é que se alguém tem dito que você tem insônia, se você não está conseguindo dormir, irmão, nesta noite, se você conhece alguém que está vendo vozes, ouvindo vozes, ou vendo vultos, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa vai passar a ver a partir de hoje o Santo Espírito da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ter um sono bom, você vai começar a ter tranquilidade no seu sono, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a entidade do inferno que quer tirar a tua saúde, que quer tirar o teu sono, para que você não consiga dormir, para que você não consiga orar. Deus está amarrando este demônio do inferno nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está pisando na cabeça dele nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Urabakaya Shandaraya Neshuine Kanaraba Hasteta Kaya. Ele cai ne masui de canto feste ne raia. Quando eu comecei a orar, irmãos, pela minha mãe e pelo meu pai, parecia impossível. Parecia que o céu estava de bronze. Parecia que a oração não era mais ouvida. Parecia que nós não ouvíamos mais nada. Parecia que nós tínhamos orado tanto que começamos a ter um pressentimento como se o cansaço espiritual chegasse na nossa vida. Aleluia. Alguém diz na internet que existem dois demônios que deram até o nome a eles, que seguram no pescoço de alguém e causam a paralisia do sono. E diz que essa pessoa é neutralizada no sono e fica sufocada de noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus quebrará esse demônio hoje pela palavra divina do Espírito Santo. Aleluia. Porque a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha. Não é minha palavra como fogo, diz o profeta Jeremias no capítulo 23 e versículo 27. E como martelo que esmiuça a penha. Irmãos, quando eu passei a conhecer a palavra de Deus, eu entendi que o diabo não teria mais acesso no meu quarto. A minha porta, ela ficava lá, semi-fechada. A minha madrasta chegava e dizia, estou ouvindo vozes. Pedras estão sendo jogadas na janela. Eu disse, que pedras estão sendo jogadas na janela? Que eu não ouço nada. Eu não consigo ouvir nada. Só você consegue ouvir. Porque a voz de Deus, só quem consegue ouvir são aqueles que estão na presença do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis que quando Adão, ele pecou, ele não passou mais a ouvir a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus quando ele não tinha pecado. Quando ele obedecia os mandamentos do Senhor, o Senhor falava com Adão no jardim, no meio do jardim. E ele ouvia e falava com Deus face a face. Mas quando ele foi expulso do jardim, ele não teve mais o privilégio de ouvir a voz de Deus. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, eu glorifico a Deus com você e glorifico a Jesus nessa noite com vocês. Porque quando nós estávamos perdidos, Jesus Cristo, no capítulo 16, João 3,16, do Evangelho do próprio apóstolo João, considerado apóstolo do amor, ele nos diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que ele deu o seu único filho por amor de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Glória. Jesus, em sua palavra, disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que nos amemos uns aos outros. É por isso, irmãos, que quando alguém critica alguém, quando alguém machuca alguém no ministério, ele não conhece a história do irmão em Cristo. Porque se ele conhecesse, ele não faria os outros de escada para subir no ministério, para pisar nos irmãos em Cristo. Deus não se agrada de crente que faz os outros de escada, irmãos. Deus se agrada de crente humilde, que chora, que se ajoelha na presença de Deus pelo seu companheiro de ministério. Oh, glória a Deus! Mas em nome de Jesus Cristo, nós vemos hoje nos últimos dias as pessoas se desviando. Muitos deixaram a casa do Senhor. O diabo dizia que você não tinha valor, que você não pregava, que você não louvava, mas em nome de Jesus Cristo, aleluia, se levante nesta hora, ponha-te de pé, diz o Senhor, e falarei aleluia contigo. Bendito seja o maravilhoso nome de Jesus. Levantando-se contra ti, o espírito do governador não saia do seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E para eu concluir esta palavra nesta noite convosco, naquele momento, depois de ter orado vários anos, para que minha mãe se reconciliasse, falasse com meu pai, eu disse: Senhor, minhas orações não estão sendo mais ouvidas, porque tantos anos faz que eu oro e nada aconteceu. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. É verdade. Tudo tem seu tempo determinado. A vitória e a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Eu tenho certeza, não estou pregando aqui nesta noite uma teologia triunfalista, que você somente vai receber bênção e você também não vai receber aflição. No mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Mas você alcançará uma bênção de Deus. Nesses últimos dias, as portas do inferno não vão prevalecer na sua vida. E houve uma ocasião na minha vida em que eu estava com a minha madrasta, com o meu pai, me congregando em Solidade 2. E ela, algumas vezes, ela se manifestava dentro de casa. Os demônios a possuíam e ela combatia contra a palavra de Deus. E xingava a palavra de Deus, e me afrontava dentro de casa, e eu só fazia chorar. E passado antes daquela mensagem que eu vos preguei naquele dia, eu comecei a refletir na minha trajetória humana, na minha trajetória como servo de Deus, como pregador da palavra, mas como servo de Deus, humildemente. E eu comecei a ver o quanto Deus sustenta os seus servos. E um dia, aquela mulher, ela se manifestou e veio em cima de mim. E me rasgou em algumas partes do meu corpo, eu adolescente. Me rasgou com aquelas unhas. E ali eu chorei muito, saí de dentro de casa. E entrei dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus, em Solidade 2, onde Deus tinha levantado o irmão Augusto, e ele me abraçou naquele momento. Eu só fazia chorar, e ele me entregou uma palavra profética e disse: a partir de hoje, Deus está te dando vitória. Glória. Uraia canaraia, chegue a narrácia. Em nome de Jesus Cristo. Pastor João Porfílio, amém. É uma honra para mim aqui ter a sua presença nesta noite, mas Deus está me orientando a dizer para o Senhor nesta noite: amém. Deus quebrará os cadeados e o Senhor irá ter acesso à porta que Deus tem falado para o Senhor. Glória a Deus. Eu não sei qual é a porta que o Senhor tem tentado entrar,
Mas Deus está abrindo os portões para o Senhor nesta noite e o Senhor terá acesso. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu entrei na Assembleia de Deus, irmão, em Soledade 2, recebi aquela profecia daquele amado irmão. Eu não julguei ele. Eu comecei a chorar e Deus disse através daquele profeta e disse para mim: a partir de hoje, Deus coloca um grande presente na tua vida. E hoje, para a glória de Deus, eu vejo a minha família, vejo as minhas 2 filhas. Vejo que hoje minha filha louva para o Senhor. Vejo que Deus tem não só me levantado, mas levantado vocês para pregar o Evangelho. Glória a Jesus. E o jugo daquela época, preste bem atenção, o jugo daquela época do feiticeiro que dizia que a minha mãe ia se falar com o meu pai, Deus quebrou o jugo daquela época e ela teve que se separar do meu pai, pediu divórcio e a minha mãe já tinha aceitado a Jesus. O meu pai, que tinha puxado um calibre 38 para um pastor quando eu tinha cerca de 7 anos de idade numa cruzada, ele puxou um 38 calibre de 6 tiros para matar um pastor que o Espírito Santo não deixou que ele atirasse. Esse mesmo homem recebeu uma Bíblia de presente deste que vos fala, que conhece a palavra de Deus. E hoje eles voltaram a se falar, já tem mais ou menos uns 7 anos a 8 anos, e Deus tirou aquela mulher da vida dele. E hoje a minha mãe conversa com o meu pai, sem precisar de feiticeiro, sem precisar de capa preta, sem precisar de pai de chiqueiro, sem precisar de filho das trevas para que comesse fogo de vela, como eu via muito ele apresentar aqueles 2 bonecos ali no terreiro de feitiçaria e comia as 2 chamas da vela, colocava na boca e comia, dizendo que o meu pai ia voltar para a minha mãe. O diabo não sabe de nada, irmão. Quem sabe da nossa vida é Jesus Cristo. Recebe essa palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. As portas de Deus vai abrir para vocês em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade. Ô, rapaz, que mensagem, que palavra abençoada para a glória do nome do Senhor. Ministro Ranier, eu quero só agradecer a Deus, meu irmão, pela tua vida, pela tua participação aqui com a gente, tá bom? Deus continue te abençoando, meu irmão, e te usando na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Eu que agradeço, irmão. Amém. Está aqui conosco o pastor João Porfírio, de Recife, está aqui conosco, de Pernambuco, né? O pastor está bem longe, né? Mas está aqui bem pertinho da gente aqui, nos dando a honra, a graça da presença dele aqui conosco, para orarmos ao Senhor, para invocarmos o nome do Senhor. Pastor João, palavra com o Senhor aí, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu pastor. Me deleitando com esta palavra abençoada, irmão Renier. Deus abençoe a sua vida, muito forte. Testemunho maravilhoso, graças a Deus. Louva a Deus pela sua vida, né? Louva a Deus pela vida do Josenildo, irmão José, tá aí. Glória a Deus. Ô, irmão José, tem um irmão ali, um irmão mandando mensagem direto. Dá glória, irmão José, olha. É gente boa ele, é gente boa ele. Ele é benção, né, irmão José? Ele entrou, rapaz. Ele participou, viu, João, com a gente, no início, viu? Trouxe uma palavra, cantou um hino tocando, viu? No violão, na guitarra. Rapaz, Alzair. É Alzair, é uma benção, meu irmão. Pastor Alzair. É uma benção, rapaz. Alzair é uma benção, Alzair, rapaz. Ele estava lá na nossa live também. Sim. Amém. Glória a Deus. Trouxemos hoje uma palavra muito forte na nossa live, falando sobre a figueira estéril. Né? A figueira estéril. Se você for ler no início do capítulo 3 de Lucas, você vai ver que Jesus ele começou a dizer aquela parábola ensinando alguém que lhe fez uma pergunta sobre a morte dos galileus e o sangue que foi derramado no altar. E Jesus falou que da mesma forma morre aquele que não tem pecado e aquele que está em pecado. Aqueles que estão vivendo em pecado e aqueles que estão vivendo em comunhão com Deus morrem através de tragédias também.
E Jesus falou que em vez de vocês ficarem preocupados com a vida dos outros, vocês estão igual essa figueira aqui que não dá frutos. Né? Foi forte a palavra, foi forte mesmo. Amém, glória a Deus. Falando sobre aqueles que se preocupam muito com a vida dos outros e se esquecem de dar frutos. É como uma figueira estéril, né? Verdade. Mas foi bênção, graças a Deus. Pastor João, eu queria que você trouxesse aí uma palavra conclusiva e já entrando com a oração, tá bom? Tem muita gente aqui entrando, viu? Muitas pessoas entrando agora. Pessoas que ainda não tinham entrado conosco, estão entrando aí, fazendo um pedido de oração, acenando aí, viu, pastor? Tem uma pessoa dizendo aí que ama o senhor. Eu amo esse pastor. Amém. Amém. Pastor João, fique à vontade aí para dar uma palavra rápida e já entramos na oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. É um prazer a gente estar junto aqui, né? Tão longe, estou aqui a quase 500 quilômetros daí onde vocês estão. Mas a gente está junto aqui através da internet, né? É verdade. Que Deus abençoe a todos, José Nildo, pregador Renier, irmão José, Alzair, que está nos escutando, a todos os irmãos que adentraram nessa live. A gente chegou aqui a 14 famílias ouvindo a palavra de Deus, sendo renovado pelo poder de Deus, pelo testemunho maravilhoso que nós escutamos nesta noite. E eu quero louvar a Deus porque Deus tem nos dado vitória. É uma honra poder estarmos aqui vivos, é porque há um propósito de Deus na nossa vida. Eu sempre costumo dizer que o escolhido não tem escolha, né? Nós não temos escolha. Se fomos escolhidos, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E se estamos aqui vivos, segurando esse celular, na frente desse aparelho de celular, é porque há um propósito de Deus, há uma missão para a gente fazer. Né? É verdade. Então, graças a Deus pela vida de todos. Eu vou estar orando agora pelas famílias, por todos vocês, pelos lares, para que vocês continuem sendo abençoados pelo poder do Espírito Santo e que não falte nada na vida de nenhum de nós. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante, Senhor, adentramos na Tua presença. Te glorificamos, Jesus, por este momento de glória, de alegria, de regozijo na Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela palavra, pelo testemunho que nós escutamos através do Teu servo, Senhor, que nos edificou, que nos consolou, que nos trouxe alegria, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, faz milagres acontecerem nas nossas vidas, o sobrenatural. Guarda nossas famílias, Senhor, desta praga que está na terra. Salva, meu Deus, a nação do Brasil. Sara o Brasil e traz, Senhor, alegria a cada um de nós. Ministra sobre a vida do José Nildo, da sua família, a vida do irmão José, do irmão Redê, de todos aqueles que estão assistindo essa live. Em nome de Jesus. Da vitória. Visita agora os corações aflitos, as mentes ociosas, aqueles que estão com depressão em cima de uma cama. Levanta desta cama, Jesus, e traz saúde para esta família e para este lar. Visita aqueles que estão nas UTIs, entubados, aquele, Senhor, que só o Senhor pode salvar e libertar e curar nesse Aleluia. dia. Sara o Brasil. Livra o Brasil da corrupção, da maldade humana, da ambição. Desse jeito. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. E faz milagres, Senhor, na vida do Rio Grande do Norte. Aqui em Pernambuco, Senhor, sarando esses dois estados e a nação do Brasil. Aleluia. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, que Glória a maravilha. Deus. Eu estou muito contente hoje, eu estou muito alegre, viu, irmão? Ou que pensa por tudo que Jesus fez aqui. Aleluia. No começo, né, irmão José, faltou energia, viu, pastor João? Houve um apagão geral aqui onde eu moro. Meu Deus. Apagou geral. Foi, saímos fora do ar, mas retornamos, a energia voltou e retornamos. E então Jesus quis hoje que nós realizássemos essa live aqui para a glória do nome dele. Há um versículo na Bíblia, pastor João, se não me falha a memória, é Lamentações de Jeremias, onde está escrito que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Verdade. Amém? As misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus, irmãos, que são infinitas, que são eternas, é a causa de estarmos aqui hoje.
adorando, glorificando ao Senhor e recebendo a sua graça. Só nos resta agora agradecermos a Deus por esta oportunidade, esse privilégio que Ele nos concedeu, e a todos os irmãos. Eu tinha dito que a cantora Meire ia voltar para cantar, para louvar, né? Vai ficar para uma próxima, outra vez, por causa do horário, mas queremos agradecer a todos os irmãos, os amigos, os pastores, as pessoas que hoje, pela primeira vez, entraram na nossa live, glorificando a Deus, conectando e participando conosco, graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus somente. Pois não, irmão José? O pastor Valdir já saiu da UTI, viu? Pastor Valdir, que oramos ontem por ele, viu? Nesse momento de oração, viu, pastor João? Nós apresentamos a Deus o pastor Valdir ontem na oração, e graças a Deus ele estava entubado, né, irmão José? Saiu, não foi? Graças a Deus, graças a Deus. Então, quero fazer um pedido de oração. Fazer um pedido de oração, Josenildo, irmãos. Sim. Pela a família do nosso irmão Emerson Augusto, cantor Emerson Augusto, filho do Afonso Augusto. Eu conheço. Josenildo conheceu ele, né? Conheci. Ele está com a parte da família toda infectada com Covid. Jesus. E a mãe dele está entubada. E eu conversei com ele hoje, disse que ela teve uma piora, para a gente orar pela mãe do cantor Emerson Augusto. Tá bom? E pela sua família, para Deus fazer o milagre. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Está nas mãos do Senhor, Deus está no controle de todas as coisas. Pastor João, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço a todos. Ministro Raniel, irmão José, o ministro Alzair, que participou conosco, a cantora Meire, que participou conosco, a Janaíne e tantos outros irmãos que participaram conosco. Deus abençoe ricamente a todos, em nome de Jesus. Uma boa noite e um sono reparador a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.